Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula. E hoje nós vamos tratar sobre as coordenadas do vértice de uma parábola, né? A questão ela diz o seguinte: determine as coordenadas do vértice da parábola correspondente a cada função. Nós vamos trabalhar com as letras A, B e C, tá? Dessa função, determinando as coordenadas do vértice. Bom, então vamos lá. Aqui a letra A, nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. E eu quero determinar o vértice da parábola, as coordenadas do vértice, né? Então, pessoal, o vértice da parábola é determinado por um par ordenado, né? E nós vamos ter um valor para x e um valor para y. Nesse caso, nós vamos ter o x vértice e o y vértice, ou o x do vértice e o y do vértice, certo? Então, para determinarmos as coordenadas do vértice, precisamos determinar o x do vértice e o y do vértice, ok? Cada um desses termos ele tem uma fórmula própria, né? O x do vértice e o y do vértice você pode determiná-los fazendo uso de uma fórmula matemática, que são essas duas fórmulas aqui, ó. O x do vértice, ou x vértice, né? Menos b sobre 2a, e o y vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que se você conhecer o x vértice, para você determinar o y vértice, você pode determinar esse y vértice por substituição aqui na função. Basta substituir o x vértice aqui na função que você vai encontrar o y vértice. Mas caso você apareça alguma questão em que você vai ter que determinar diretamente o y do vértice, a fórmula é essa, menos o valor de delta sobre 4a. Ok? Então, para determinarmos, vamos fazer uso dessas duas fórmulas. Ok? Então, vamos lá. Determinando o x vértice, né? Então, fazendo uso dessa fórmula, menos b sobre 2a. Lembrando aqui, ó, o valor de a é o termo que fica do lado x ao quadrado, b que fica do lado x e o c o independente. Então, ó, quem é b? Menos 2. Então, vou substituir esse b aqui, ó, por menos 2. Então, eu tenho, ó, x vértice vai ser igual a menos, que é o menos aqui da fórmula, b, mas quem é b ó, aqui na função? Ó, menos 2. Então, estou trocando esse b por menos 2, dividido por duas vezes o valor de a. Quem é o valor desse a aqui? Ó? Aqui, ó, 1. Beleza? Então, aqui nós vamos ter, ó. E agora, não posso ficar com esses dois sinais juntos. Faço o jogo de sinais, ó. Menos com menos, eu vou ter mais, né? E 2 vezes 1, 2. E agora é só promover a divisão, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, x vértice é igual a 1. E para me determinar o y vértice, eu posso fazer uso dessa fórmula, determinar o valor de delta e depois substituí-lo, encontrando o y vértice, ou eu posso trabalhar com a substituição. Como eu já tenho aqui o x vértice, eu vou trabalhar com a substituição, tá? Então, eu vou pegar aqui a mesma função, certo? Vou trocar o f de x aqui por y vértice, que é o que eu quero determinar. E onde tiver o x aqui na função, eu vou trocar pelo valor numérico que eu encontrei aqui, ó. Então, nós vamos ter, ó, pegando aqui a função, substituindo, ó, esse x eu vou trocar por 1 e esse x também por 1, né, que é o valor encontrado. Então, eu vou ficar, ó, com 1 elevado ao quadrado, pois eu tinha x ao quadrado aqui, menos 2 vezes 1, porque aqui é menos 2 vezes o valor de x, que é 1, ó, que é o x vértice, mais 3. Aí agora é só promover os cálculos, ó. 1 elevado ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, e eu conservo aqui o mais 3. Promovendo aqui a adição, ó, nós temos aqui, ó, 1 com menos 2 dá menos 1, e menos 1 mais 3 mais 2. Tá ok? Então, a solução aqui, ó, 2. Você pode adicionar dessa maneira também, ó. Adicionar os sinais, os algarismos, os números de mesmo sinal, e subtrair pelo aquele diferente, ó. 1 mais 3 dá 4, e 4 menos 2 dá 2. Do mesmo modo. Tá ok? Então, aqui, ó, x vértice vai ser 1 e o y vértice 2. Então, ó, o vértice da parábola vai ser quem, ó? 1, o par ordenado, 1 e 2. Né, pessoal? Aí eu representei esse par, esse par ordenado aqui num gráfico, só para a gente reforçar esse conhecimento, tá bem? Então vamos lá, ó. Desenhei aqui o plano cartesiano, né? E fiz o esboço aqui do gráfico da parábola.
o x vértice é 1, o y vértice é 2, e aí nós temos aqui as coordenadas do vértice, né, que é o ponto mínimo aqui da parábola, né, que é o par ordenado 1 e 2, que foi o que nós determinamos, ó, 1 e 2. Então aqui, ó, o vértice da parábola, ele vai ser sempre o ponto mínimo da parábola ou o ponto máximo, dependendo da concavidade, da abertura da parábola, né? Como essa parábola tem concavidade voltada para cima, ponto de mínimo aqui, tá? E é o vértice da parábola. Então vamos lá para uma próxima questão. A letra B, ela diz o seguinte, ó, f de x igual a 4x ao quadrado mais 4. Novamente eu quero determinar as coordenadas do vértice dessa parábola. Vou usar o mesmo procedimento, ó. Determinar o x vértice primeiro e o restante eu vou usar a substituição. Então aqui, ó, x vértice menos b sobre 2a. Quem é o valor de b aqui? A gente tem que ter cuidado, ó. Aqui eu tenho x ao quadrado, portanto é o valor de a. O valor de b é aquele que está do lado do x. Como o x aqui não está aparecendo na função, significa que o valor de b é igual a zero, certo? E aqui o 4 é o valor de c. Então, ó, b nessa situação é quem? Zero. Então aqui, ó, substituindo b pelo seu valor numérico, que é 0, o a pelo seu valor numérico, que é 4, então eu vou ficar com 2 vezes 4 dá 8, 0 dividido por 8 dá 0, ou seja, nessa função aqui, ó, o x vértice é igual a 0. E aí, pessoal, quando você tem x igual a 0, o y vai ser sempre o valor de c. Mas se você quiser substituir aqui, ó, você pode substituir também que você vai encontrar o valor de c. Ó. Então, substituindo aqui, ó, o x pelo, que é o meu x vértice no caso, né? Meu x vértice é 0, então, ó, troco esse x por 0. Então, vou ter 0 ao quadrado dá 0, 4 vezes 0 é 0, e 0 mais 4, ó, dá 4. Então, meu y vértice é quem, ó? 4. Então, ó, quem é o vértice aqui da função? X vértice é 0 e o y vértice é 4. E agora nós temos aqui a letra C, ó. Nós temos a função 2x ao quadrado menos 12x mais 7. Determinar as coordenadas aqui do vértice dessa função, né? Então, ó, o x do vértice aqui, ó, menos b sobre 2a. E agora substituir valores aqui, ó. Menos, que é o menos aqui da fórmula. B é menos 12, então eu vou trocar esse b aqui, ó, por menos 12. Dividido por 2 vezes o valor de a. 2 vezes o valor de a. Quanto que vale a aqui, ó? 2. Então eu troco esse a por 2. E agora promover as operações aqui, ó. Menos com menos, vou ficar com mais, então vou ficar com mais 12. E 2 vezes 2 vai dar o que, ó? 4. E agora é só promover a divisão, ó. 12 dividido por 4 dá 3. Então, o meu x vértice aqui, ó, igual a 3. Beleza? E agora, determinando o y vértice. Posso usar aquela fórmula, menos delta sobre 4a, ou usar a substituição. Vou usar a substituição aqui, ó. Tá? Então, meu y vértice vai ser igual a quem, ó? Lembrar que eu estou substituindo o f de x pelo meu y vértice aqui. E onde tiver x aqui na função, eu vou substituir pelo valor numérico, que é 3 no caso, né? Então aqui, ó, troco esse x por 3 e troco esse x por 3. Então eu vou ficar com 2 vezes 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 7. Calculando aqui os valores, ó. 3 elevado ao quadrado dá 9. Agora eu vou promover as multiplicações, né? Potenciação primeiro, lembrar sempre, né? Potenciação primeiro. Agora as multiplicações, ó, 2 vezes 9 vai dar 18, menos com mais dá menos, 12 vezes 3 dá 36, e eu repeti aqui o mais 7, ok? Agora, promover a adição, ó. 18 com menos 36 vai dar menos 18, e menos 18 mais 7, menos 11, ok? Então tá aí, ó, o meu y vértice, menos 11. E o x vértice é 3. Então, nós temos aqui as coordenadas do vértice, né? 3 e menos 11. Como o A aqui é positivo, né? Com cavidade voltada para cima, ou seja, nesse caso aqui eu tenho o ponto de mínimo, né? Coordenadas 3 menos 11. Vamos lá para uma próxima questão, pessoal. Questão 32, ela diz o seguinte, ó. Obtenha as coordenadas do vértice da parábola. Certo? Então aqui eu tenho um gráfico, né? Esboço aqui do gráfico de uma função quadrática.
e eu quero determinar quem são as coordenadas do vértice, né? Vimos lá que para determinarmos as coordenadas do vértice, eu tenho que fazer uso daquelas fórmulas x vértice menos b sobre 2a e o y vértice menos delta sobre 4a, ou substituir lá na função. E aqui eu tenho um probleminha que eu não tenho a função, tem apenas o gráfico, e nesse gráfico contém algumas informações, e é com base nessas informações que eu tenho que determinar as coordenadas aqui do vértice, né? Olhando aqui para o gráfico, dá para mim saber de algumas coisas, né? Primeiro, que o valor de A vai ser positivo, porque tem concavidade voltada para cima, a abertura é voltada para cima, né? O valor de B também é positivo, ó, porque está cortando o eixo Y no ramo crescente, ó. Tem esse ramo que aqui, ó, ele vem decrescendo até chegar aqui no vértice, aí depois o outro ramo é o ramo crescente. Como é o ramo crescente que está cortando o eixo Y, então dá para eu saber que o valor de B ele é positivo. Não dá para mim saber qual é esse valor, mas dá para eu saber que ele é positivo. E dá para mim saber o valor de C. Ó. O valor de C é exatamente onde corta o eixo Y. Portanto, ó, o valor de C é menos 4. Certo? Então, dá para eu saber o valor que A é positivo, que B é positivo e que C é menos 4. Que outras informações dá para eu saber aqui também, né? Por exemplo, dá para mim saber que delta, o valor de delta, ele é positivo. Como é que eu sei, olhando para o gráfico, que delta é positivo? Porque está cortando o eixo X em dois pontos distintos, tá vendo? Ó? Como está cortando em dois pontos distintos, significa que delta ele é positivo. E dá para mim saber também quais são os zeros da função. Ó. Nesse caso, ó, os zeros da função é quem? Ó? Menos 4 e 2. Certo? Ó, os zeros da função aqui, ó, menos 4 e 2. E dá para identificar também outros pontos. Por exemplo, ó, nessa coordenada aqui, ó, que é esse ponto. Quem é o par ordenado que forma esse ponto aqui? Ó? Menos 4 do x e 0 do y. E esse ponto, ó, 2 do x, 0 do y. Ou seja, olhando para o gráfico, tem muitas informações que você tem que reconhecer, né, e que são informações importantes, beleza? Então vamos responder essa questão. Ó. Determinar as coordenadas do vértice, ou seja, quem é o par ordenado x vértice, y vértice, que vai determinar aqui o vértice dessa função, né? Certo? Ó. Já falei um pouquinho aqui sobre as observações, né, que é o valor de A é positivo, pois a concavidade voltada para cima. B também é positivo, porque está cortando o eixo, o gráfico da parábola está cortando no ramo crescente, o eixo Y no caso, né? E o valor de C é menos 4. Vimos lá pelo gráfico aqui, né? Perdão, aqui. E delta positivo porque corta o eixo X em dois pontos distintos. Aí tem os zeros da função, que é menos 2 e 4. E os pontos identificados lá, menos 4 e 0 e 2 e 0, né? E aí, quem é que nós precisamos, qual é a pergunta? Determinar exatamente o vértice da função, ou seja, o x vértice e o y vértice, tá? Para me determinar o x vértice ou o y vértice, eu posso, no caso do x vértice, usar aquela fórmula menos b sobre 2a, ou então, como eu conheço os zeros da função, ó, sempre que você conhecer os zeros, dá para você encontrar quem é o x vértice. Não dá para encontrar o y vértice, mas dá para encontrar o x vértice, tá? Como assim, professor? Olha, para encontrar o x vértice, conhecendo os zeros da função, o x vértice vai ser quem? A média aritmética desses zeros. Ou seja, basta eu calcular uma média aritmética simples que eu encontro o meu x vértice, ó. E quem é que são os zeros da função? Ó? Menos 4 e 2. Nós vimos aqui, ó. São os locais onde a linha do gráfico corta o eixo x, ó. No caso, ó, o menos 4 e o 2 aqui. Tá certo? Então, basta calcular a média aritmética dos zeros que você encontra o x vértice. Tá bom? Vamos determinar fazendo uso dessa média, ó. Então, eu peguei aqui, ó, menos 4 e 2, né? Fiz a adição aqui, ó.
Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Conservei aqui esse 2, né? E agora eu promovo a divisão, ó. Menos com mais vai dar menos, né? E 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o meu x vértice vai ser quem? Ó? Menos 1. E aí, para me encontrar o y vértice, eu preciso usar essa fórmula, menos delta sobre 4a, ou substituir lá na função o x vértice, né? Como a gente vinha fazendo antes. Agora, o problema é que eu não tenho essa função definida, né? Tanto para mim encontrar o delta ou usar a substituição, eu preciso dessa função, e ela não está definida. Então, vou ter que determinar quem é a função primeiro, para mim poder usar esse procedimento ou esse para encontrar o y vértice, tá bom? Aí, pessoal, ó, uma função, né, ela genericamente, uma função de segundo grau, né, função quadrática, genericamente ela é escrita assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aí eu preciso saber qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Como vimos, não dá para eu saber o valor de A nem o de B. Só dá para mim determinar o valor de C observando lá o gráfico, tá? Então eu vou ter que determinar quem é A e quem é B para eu substituir aqui na função e assim determinar quem é a minha função, tá ok? Para isso, ó, vou fazer uso de algumas informações, ó, dos pontos lá que eu identifiquei, ó. Menos 4 e 0 e 2 e 0. Vou precisar desses pontos para eu determinar o valor de A e de B. E o de C já é conhecido, né? Então, o que é que eu faço? Vou pegar aqui a função, né? Vou inverter aqui os membros de posição. E lembrar que aqui, ó, quando eu tenho um par ordenado, eu tenho um valor para x e um valor para y. E esse y aqui é a mesma coisa de quem? De f de x. Então, eu vou reescrever essa função genericamente aqui novamente, ó. Tá, ó. Então, aqui eu tenho, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a f de x. E vou pegar esse ponto aqui, ó, menos 4 e 0. E vou substituir quem eu conheço, ó. No caso, eu conheço o x e o f de x. Então, ó, o a eu não sei quem é, mas o x eu sei quem é, ó, menos 4, ó, pegando esse ponto aqui, ó. Então, ó, o x é menos 4, ó, troquei esse x por menos 4. O B também eu não sei quem é. Esse x eu troco por menos 4. E o C eu conheço que é menos 4 também, ó. Vimos lá que C é menos 4. Beleza? Então, troquei o x, que é conhecido, e o C, ó, por menos 4. E o f de x, né? Ele vai ser quem, ó? 0, certo? Então, troco esse f de x por 0. E agora é resolver aqui essa expressãozinha, essa equação. Tá? Então, nós temos aqui, ó. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. E 16 vezes a dá 16a. Aqui eu tenho, ó, mais com menos fica menos. B vezes 4, 4b. E esse menos 4 que está aqui, ó, tem aqui, ó, mais com menos dá menos. Esse menos 4 está antes da igualdade, ele passa para depois. Se eu tenho menos 4, ele fica 4 positivo. Então, eu fiquei com uma equação, ó, de primeiro grau, só que com duas incógnitas, né? Ó, o A e o B, certo? Ó, 16A menos 4B. Então, do jeito que está aqui, ó, não dá para me determinar exatamente qual é o valor de A ou de B que eu estou precisando, ó, porque do jeito que está aqui, ele aceita mais de uma solução. E eu preciso determinar exatamente quem é o valor de A e quem é o valor de B. Então, se não dá para mim determinar aqui com essa função, com essa equação aqui, eu vou ter que usar esse outro ponto, ó, que tem o par ordenado 2 e 0. Ou seja, x é 2 e o y é 0. Faço o mesmo procedimento aqui, ó. Pego a função genericamente e reescrevo ela, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a f de x, e vou substituir quem eu conheço, ó. Nesse caso, eu conheço o x, o f de x e o c, que é menos 4, ó. Então, como x é 2, onde tiver x eu vou trocar por 2. Ó. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado. Aqui eu vou ter esse x. E o c aqui é menos 4. O f de x é 0 aqui, ó. Que é esse 0. Tá? Promovendo os cálculos, ó. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes a dá 4a.
b vezes 2 dá 2b, ó, mais com mais, permanece mais aqui. E aqui eu tenho, ó, mais com menos, dá menos, só que está antes da igualdade, ele vai ter que passar para depois. Então, se é menos 4, fica 4 positivo. Novamente, eu encontrei uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, A e B, ó, tá vendo? Não dá para mim ainda encontrar nem o valor de A, nem o valor de B, o valor único, né? Porque aceita mais de uma solução nesse caso. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que montar um sistema de equação, ó. Como eu tenho mais de uma equação aqui, olha, eu vou ter que trabalhar com essas duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ter que montar um sistema de equação. Então, aqui, ó, montando esse sistema de equação, ó, peguei aqui a primeira equação, ó, escrevi ela aqui, né? E peguei aqui a segunda equação e escrevi ela também. Lembrar, ó, termo semelhante embaixo, termo semelhante. Eu vou usar o método da adição, né? Que é adicionar os termos semelhantes. Só que do jeito que está aqui, se eu adicionar, eu vou continuar com duas incógnitas ainda, ó. Eu tenho 16A mais 4A, daria 20A. E menos 4b mais 2b ficava menos 2b, ou seja, continuaria com as duas incógnitas. E, nesse caso, não adianta muita coisa para mim, tá? Então, o que é que eu faço? Vou ter que modificar uma das equações de forma que eu possa eliminar uma das incógnitas. E aí eu percebo que está mais fácil eliminar esse b aqui, ó, tá vendo? Não que eu não possa eliminar o a. Se eu quiser eliminar o a, não tem problema não, tá? Mas o b está mais fácil, eu elimino o b. Como é que eu vou eliminar? É só deixar algarismos iguais com sinais opostos, um positivo e outro negativo. Como aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, basta transformar esse 2 em um 4, que aí eu já vou ter algarismos iguais com sinais opostos. Para isso, eu multiplico toda a equação aqui, ó, por 2, que aí eu vou obter o que eu estou precisando. Ó. Repito aqui a primeira, certo? Repeti aqui a primeira, e agora eu multiplico. Ó. 2 vezes 4A dá 8A, 2 vezes 2b, 4b, que era o que eu estava precisando, ó, algarismos iguais com sinais opostos. E aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, tá certo? E agora eu posso adicionar, ó. Aqui eu tenho 16a mais 8a dá 24a. Agora aqui, ó, menos 4b mais 4b, números iguais com sinais opostos, eles se anulam, ou seja, menos 4a mais 4b dá 0, né? Então eles se anulam. E aqui eu vou ter, ó, 4 mais 8 dá 12. Percebam que antes eu tinha duas equações com duas incógnitas. Agora, depois que eu apliquei o método da adição, eu fiquei com apenas uma equação e com uma incógnita, que é a incógnita A. Então, determina esse valor de A. Ó. Então, A vai ser igual a quem? 12, que já está aqui depois da igualdade, né? E esse 24 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Como não dá uma divisão exata, mas dá para deixar essa fração mais simples, eu vou deixar ela mais simples. Eu vou simplificar essa expressão. O que é simplificar? Pensar no maior número que eu possa dividir o 12 e o 24, pelo mesmo número, é claro, né? De forma a deixar essa fração mais simples. Que nesse caso, o maior número possível é 12. Então eu já penso logo no maior, né? Então, ó, 12 dividido por 12 dá 1. E 24 dividido por 12 dá 2. Portanto, ó, o valor de A, 1/2. Então, determinei o valor de A. Falta ainda determinar o valor de B. Para eu determinar o valor de B, olha, basta eu pegar uma dessas equações. Ó. Eu posso pegar aqui essa primeira, posso pegar essa segunda, posso pegar essa que eu modifiquei, né? Qualquer uma delas, eu vou encontrar a mesma solução. Naturalmente, eu vou buscar a mais simples, que no caso é essa aqui, ó. 4A mais 2B mais 4. Que é igual a 4. Então, eu vou trabalhar com essa equação. Ó. Pego ela. Aqui, ó, 4A mais 2B igual a 4. E onde tiver A, eu vou substituir pelo valor que eu encontrei. Ó, nesse caso, 1/2. Tá certo? Então, vai ficar aqui, ó. 4 vezes A. Qual é o valor de A? 1/2, né? Mais 2B, que é igual a 4. Aí, eu vou ter, eu promovo a multiplicação. Ó. 4 vezes meio. Sempre que você multiplica por meio, o resultado é a metade do número que tu multiplicou, né? Então, qual é a metade de 4? 2. Ou seja, 4 vezes 1/2 dá quem? Ó, dá 2. Se você não lembrou da regrinha, pode multiplicar. Ó. 4 vezes 1 dá 4, dividido por 2, 2. Mesma coisa. Repetir aqui o 2b, que é igual a 4. Fiquei com uma equação do primeiro grau com a incógnita b. Então, resolva essa equação do primeiro grau. Ó. Temos aqui, ó,
2b vai ser igual a quem? A 4, ó, conservei aqui o 4. Aqui eu tinha mais 2, que é um termo independente, ele passa menos 2, né? Estava antes da igualdade, passou para depois, tem que passar sinal oposto, né? Então, mais 2 menos 2. E eu quero determinar só o valor de b. Aí, então, eu promovo, ó, 4 menos 2 dá 2. E esse 2 estava multiplicando, passa dividindo. Então, 2 dividido por 2 dá o quê? Ó? Dá 1. Portanto, ó, o valor de b é quem? Ó? 1. Então, aqui eu já descobri o valor de a, que é 1 meio. O valor de b é 1 e o valor de c eu já conhecia. Então, agora é só substituir aqui na função. Ó. Qual é o valor de a? 1 meio. O valor de b é 1. Esse 1 aqui ó, não é obrigado a aparecer, né? E o valor de c, menos 4. Portanto, a minha função é a metade de x ao quadrado mais 1x menos 4. Como eu já conhecia aqui o meu x vértice, né? Eu posso agora, e eu tenho que determinar o meu y vértice, eu posso usar essa fórmula ou posso usar a substituição, né? Então, como eu já conheço o x vértice, eu vou usar a substituição, né? Quem é o meu x vértice? Aqui, ó. Meu x vértice é menos 1. Substituo aqui, ó. Onde tiver x aqui na função, eu vou substituir por menos 1. Então, meu y vértice vai ser igual a quem, ó? A metade, 1 meio, vezes quem? O x aqui, ó, que é menos 1, então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Esse x é menos 1, ó. Menos 1, menos 4. E agora eu vou resolver aqui a expressão, ó. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 meio vezes 1 ó, dá 1 meio. Lembrar, né? Sempre que eu multiplico por meio, o resultado é a metade do número que eu multipliquei. Qual a metade de 1? 1 meio, né? E aqui eu faço o jogo de sinais, ó. Mais com menos dá menos. E repito aqui o menos 4. Agora aqui eu tenho, ó, uma adição só que de frações, né? Na adição de fração, quando você tem denominadores diferentes, você tem que reduzir para um só. Se eu for calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 1, que são os denominadores que estão aqui embaixo, eu vou obter quem? Ó? 2. Então, ó, antes eu tinha 2, 1 e 1, agora eu tenho só quem? Ó? Só o 2. O processo é pegar esse denominador, dividir por esse e o resultado multiplicar pelo numerador. Então fica assim, ó. 2 dividido por 2 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. 2, lembrar que o denominador aqui é 1, né? 2 dividido por 1 dá 2, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 dividido por 1 dá 2, e 2 vezes menos 4, ó, menos 8. Nesse caso, ó, como eu tenho um único denominador, eu conservo esse único denominador e vou promover a adição aqui dos numeradores. Então, aqui, ó, 1 com menos 2 dá menos 1, e menos 1 com menos 8, menos 9. Então, eu fiquei com menos 9 dividido por 2. Como aqui não dá uma divisão exata, você pode deixar em forma de fração. Só faz o jogo de sinais. Ó. Menos com mais dá menos e conserva a mesma fração, 9 meios. Portanto, ó, o meu y vértice, menos 9 meios. E aí, nós temos as coordenadas desse vértice aqui. Ó. As coordenadas do vértice. Ó. Quem é que vai ser as coordenadas do vértice? Menos 1 do x, né? O meu x do vértice vai ser menos 1 e o y do vértice menos 9 meios, tá bom? Que aqui, ó, você vai ter o menos 1 aqui, né? E aqui você tem o menos 9 meio, que dá 4,5, menos 4,5. Ok, pessoal? Pois bem, é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.